Gente, nós estamos aí indo para a segunda metade dessa série de mensagens para a família, antes que a casa caia, trazendo como base aí a construção de uma casa. E hoje o nosso assunto é a argamassa do amor. A argamassa, acho que todos sabem o que é, o cimento. E já estamos a caminho da série do mês de novembro, que se chama Reencontro com a Alegria. Então, no mês de novembro, a nossa série se chamará Reencontro com a Alegria e teremos a oportunidade de ver vários ensinamentos bíblicos a respeito da alegria. Quando a gente pensa em argamassa, voltando à nossa série desse mês, o tema de hoje, nós pensamos aquilo que une, que junta partes de uma casa, que dá resistência, dá firmeza a essa parte. Eu vou ler apenas um versículo da primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 16, mas para a gente poder chegar nesse versículo, farei o que eu fiz outras vezes. Eu irei trabalhar os versículos anteriores, lembrando que é claro que esses versículos falam de uma postura esperada para a comunidade cristã, para discípulos e discípulas do reino, que funcionam para a nossa vida quando nós somos um casal em Cristo. Capítulo 3, versículo 16 da primeira epístola de João diz assim: sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar as nossas vidas por nossos irmãos. Sabemos o que é o amor, a referência está aqui, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos espelhar esse amor na direção daqueles que são irmãos e irmãs de Jesus Cristo. E numa casa espera-se, pelo menos, que antes de sermos cônjuges, pais ou filhos, nós sejamos irmãos em Jesus Cristo, para que tenhamos o mesmo patamar, o mesmo alicerce para poder dialogar dentro de casa. E alicerce foi justamente o tema da primeira mensagem dessa série, vimos isso, sobre como nos alicerçarmos. Nós vimos a luz da vida de José e Maria, que nem esperavam ter um filho vindo da parte de Deus, e de repente Jesus aparece lá mediante uma obra do Espírito Santo e muda a vida de José e Maria. Primeiro fala com Maria, depois com José, e acaba alinhando os dois no mesmo propósito de servir o reino, criando, cuidando de Jesus, seu filho, e porque estava com eles aquele que viria a salvar toda a humanidade do contexto, do sistema atual que ela vive. Depois, na segunda mensagem, nós falamos sobre perdão como a fase inicial de um processo de restauração de relacionamentos. O diálogo tem que partir do perdão. Às vezes ele vem de forma natural, quando pegamos aquilo que está divergente entre a família, entre o casal, trazemos à luz assim, para que nós conversemos a respeito, mas para isso nós precisamos estar dispostos, com os nossos corações abertos para uma atitude de perdão, e a partir daí então as demais coisas vão se transformando. E isso é lógico, vem sendo encapsulado, envolvido por essa ideia de que relacionamentos, uma família começa com a junção de duas pessoas que têm bases, alicerces diferentes, e a proposta é que os dois se tornem uma só carne, se unam, estejam convergentes no propósito, como José e Maria estiveram quando entenderam quem era Jesus, e assim a partir do perdão, quando isso é necessário dentro de um relacionamento. Para a gente falar do versículo 16, eu voltando um pouquinho mais, João parte do princípio de que existe uma mensagem central a respeito do amor. Se o amor é argamassa, ele parte de uma mensagem central, que é o amor de Jesus Cristo, o amor sofredor, o amor disposto a dar sua vida por outra pessoa e levar isso às últimas instâncias, se necessário, literalmente perder a vida. Como Paulo fala, e ontem foi citado na palestra do pastor Túlio: maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Estejam dispostos a dar sua vida a elas, e elas mutuamente estejam dispostas a servir na missão que Deus deu à família e posteriormente os filhos. O texto de Paulo ele continua assim, mas o princípio ativo essencial, além dos outros amores que existem dentro da casa, a amizade, a cumplicidade, a base, o sustento, o que cola o alicerce da casa é o amor em Jesus. Por isso eu deixei muito claro na primeira mensagem que é fundamental, primordial,
relacionamentos serem entre cristãos. Não que isso melhore muita coisa na nossa personalidade, mas transforma a nossa personalidade, nos dando base comum para as conversas, para os diálogos, para os acordos que precisamos fazer. Jesus falou isso em João capítulo 15, versículos 12 e 13, quando ele deixa claro a respeito do maior mandamento que ele tem para todos os seus discípulos e discípulas, que já tem que ser assim como indivíduos e mais ainda após quando constituem uma família. Esse é meu mandamento de Jesus: amem-se uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que um amor que dê a vida pelos seus amigos. Então nós precisamos estar em relacionamentos dispostos muito mais a dar a vida do que receber vida. Isso é essencial. Quando isso é mútuo, existe um relacionamento funcional. Claro, cada um dentro da sua própria estrutura ecológica, familiar, mas quando há mutualidade nesse amor, o relacionamento funciona, os filhos funcionam, tudo funciona, e vale aqui a pena repetir o que eu disse da outra vez: isso não representa ausência de problema, dificuldade, discordância e discórdia. Eu estou falando aqui daquilo que junta, mantém junto o casal, mantém junto a família. Quando nós voltamos lá para Gênesis capítulo 2, a aliança que Deus tem com a criação reflete na aliança que homem tem com mulher, voltado no compromisso que um tem que ter com o outro na elaboração de um casal. Então, isso tem muito a ver com compromisso, com aliança, o que eu estou disposto a oferecer na aliança que eu faço com o meu cônjuge e posteriormente com meus filhos. Eu tenho que estar disposto a fazer isso. Mas existe um sistema idólatra, quem faz aula comigo às quintas-feiras sabe do que eu estou falando. Existe uma cultura pautada por um sistema idólatra que nos coloca numa zona de divergência entre amor e ódio. Porque o que nós vemos normalmente dentro dos relacionamentos desse sistema, dessa cultura idólatra, o que é idólatra? É tudo aquilo que nos afasta de Deus, é discordância, discórdia, separação. O Túlio ontem trouxe um dado que eu havia lido, mas nem me recordava mais. Só no ano de 2020, à luz do movimento da pandemia, o número de divórcios na nossa cidade subiu 900%, só em 2020. Então, essa é a pauta do sistema fora do sistema do reino de Deus. Sempre que eu falar sistema, é assim, todos os conjuntos de regras, leis, de pensamento, de narrativas, de visão de mundo, dentro de um ambiente. Tem um ambiente do reino, aqui vamos mostrar do lado esquerdo, como se fosse o ambiente do reino, e o direito, um ambiente fora do reino. Nós fomos trazidos em Jesus Cristo para um ambiente dentro do reino. Então a pauta primordial de qualquer relacionamento na nossa vida, principalmente dentro da nossa casa, é o amor. Já é sabido que boa parte do comportamento de nossos filhos é referente à influência que ele tem no ambiente. Então, se um casal sabe se amar, nossos filhos aprendem a se amar. Existe uma outra parte que é genética, temperamento, personalidade, mas o ambiente influencia demais. Não há muito tempo, eu tive uma experiência com um professor meu de neurociência, que ele fazia pesquisa com mentes psicopatas. Mente psicopata é um termo aí que está na moda de novo, voltou à moda recentemente, já foi muito falado, né? Ana, não sei o que, Barbosa, depois alguém me ajuda de planta. Quem? Beatriz, ela fala muito disso, tem muito livro sobre isso. E ele pegou assim o pessoal da família dele e falou: como é que você vai analisar um psicopata? Quem quer ser analisado para ser psicopata aqui? Vocês querem? Alguém entraria nessa fila? Ninguém entraria. Então o que ele fez? Ele pegou a amostragem da pesquisa dele dentro da família, 30, 40 pessoas, fazendo lá o exame que detecta dentro da neurociência traços de psicopatia, e escondeu-se o nome. Outras pessoas aplicaram o exame para que ninguém soubesse desse exame, e ele foi só avaliar as imagens segundo o modelo que ele tinha lá. Aqui ele tinha um modelo de alguém psicopata e aqui todos os modelos da família dele. E ele começou a analisar, daqui a pouco sobe uma bandeira vermelha. Opa, tem alguém na sua família que tem todos os traços, tem toda a potencialidade para ser psicopata. Claro, você faz um exame desse dentro da sua família, quem não seria o curioso de não querer saber quem era? E quando ele tira a etiqueta do nome, ele descobre que é ele. Ele tirou a etiqueta, descobriu que era ele, mas ele fala assim: mas eu tenho relações afetivas, eu tenho com a minha mãe ainda é viva, eu tenho esposa, eu tenho filhos e tudo mais.
e ele foi questionar a mãe, porque ele não entendia como que aquilo não batia com o resultado da sua pesquisa. E a mãe falou para ele com muita clareza: filho, quando você era pequeno, você tinha uns comportamentos estranhos, maltratava bichinhos, e aquelas séries de coisas que eram comuns em traços de psicopatia na infância. Mas nós demos amor, nós cuidamos de você, nós te demos carinho, nós cuidamos do ambiente que você viveu, e você não desenvolveu isso, por isso que você tem essa relação afetiva. Então, hoje a ciência prova também que não é só genética que nos define, mas os ambientes. E quando nós usamos e vivemos o amor de Jesus nos ambientes da nossa casa, em casal, quando um casal pede perdão diante do outro, é muito bom, é muito mais comum filhos verem casais brigando dentro de uma casa do que casais pedindo perdão, do que se reconciliando dentro de uma casa. E o amor de Jesus, a pauta do reino de qual nós fazemos parte, exige isso, para que mais tarde nós não influenciemos negativamente aqueles que são nos dados como responsabilidade para criar. E quando nós nos sentimos com raiva, a raiva é uma emoção, segundo Paul Ekman, uma das teorias sobre sentimentos e emoções. A raiva é uma emoção natural nossa, e ela aparece no nosso coração, o ódio aparece no nosso coração justamente quando nós nos sentimos violados ou cometeram uma injustiça na nossa direção. Vamos voltar lá naquele desenhozinho, volta mentalmente naquele desenhozinho de duas pessoas com um chãozinho embaixo. Então, quando o meu chão treme por causa do outro, eu sinto raiva. E vem o grande desafio da gente conciliar essa raiva dentro do patamar, dentro do paradigma do reino. E quando nós não conciliamos, começam a aparecer alguns sinais de separação dentro de uma casa. E ontem o pastor Túlio foi muito feliz em trazer alguns exemplos, por isso eu trago ele como ilustração. Estou puxando o Túlio lá do Campolim para cá agora, para ilustrar os 4 principais motivos de um pesquisador sobre divórcios, sobre motivos que causam separação. Quando nós damos vazão mais ao nosso ódio, à nossa raiva, do que ao amor. O primeiro que ele trouxe foi crítica abusiva. É comum pessoas diferentes na mesma casa discordarem. Mas enquanto a discussão, a conversa e a discórdia está no assunto, tudo bem. O problema é quando deixa de estar no assunto e vai na direção da pessoa. Você é idiota, você é isso, você é burro, você não aprende. E aí a crítica começa a ficar abusiva e pessoal. Então, se você tem um problema dentro de casa, com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, mantenha a discussão no assunto. O assunto esquentou, sai, respira. Como ele falou ontem, sai 20 minutos é suficiente para você respirar, para que não vire crítica abusiva. Se ela começa a tornar pessoal, e isso começa a durar por muito tempo dentro da casa, isso torna-se um hábito na tratativa familiar. E antigamente tinha as frases célebres, né? Quando eu me espalho, ninguém me junta. Aquelas frases que falam assim: se você der, você vai tomar também. A lei da ação e reação. E a gente começa a aplicar esses clichês do ódio dentro de casa, quando nós somos convidados a olhar relacionamentos a partir do reino. Um segundo sinal é desprezo e sarcasmo. Um sinal muito clássico de desprezo, que mostra muito mais superioridade do que outra coisa, é quando você vira os olhos assim do tipo: isso eu já sei, lá vem de novo isso, toma cuidado. Porque desprezo aponta que você está se achando melhor do que a pessoa que está conversando ao seu lado. E a proposta do reino, a proposta de Jesus é: tornem-se uma só carne. Vocês são iguais na mesma missão de Deus para a vida de vocês. O terceiro ponto é uma defensividade refratária. Essa semana mesmo eu conversei com uma pessoa, tentando ajudá-la, e toda a proposta, toda a sugestão que eu dava, ela tinha uma desculpa, ou tinha um argumento totalmente refratário em relação a isso. E o tema era relacionamento. Não dá para você aconselhar pessoas refratárias. Vale a pena você voltar na mensagem da semana passada, quando eu falo que o orgulho talvez seja uma das maiores pautas de porque haja dificuldade de haver reconciliação em casamento. Nem Deus gosta de coração orgulhoso. Então, quando você vai discutir, a pessoa começa a refletir demais a sua fala, não está disposta a sentar e ouvir, isso é um sinal claro de que vocês estão num caminho para a separação. E o último lugar, muito comum, é o escapismo e a omissão. Pessoas preferem sair de perto do que não discutir. Duas pessoas normais, se é que normal é a palavra que eu posso usar, talvez duas pessoas funcionais, elas precisam aprender a confrontar-se de forma educada, sem ser crítico e abusivo, sem desprezo,
sem defensividade. A gente tem que sentar e conversar, porque, voltando também na mensagem da semana passada, problemas dentro de casa, em qualquer lugar, principalmente dentro de casa, se resolvem conversando, num diálogo, com foco na questão que está diante da mesa e não na pessoa que está à sua frente, se você quiser resolver. E para a gente, no reino de Deus, isso está pautado no amor pelo qual nós nos sentimos amados. Nós temos sempre que, diante das conversas que temos com as pessoas dentro da nossa casa, se nós quisermos colar tudo isso com o amor de Deus, estarmos atentos em qual é a argamassa que a gente está usando. Senão a gente pode estar usando uma outra coisa no lugar da argamassa, e a casa que aparentemente está construída está frágil, se não cai e rui. No capítulo 3, ainda no versículo 10, João fala assim: assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. É tão grave assim. Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. E dentro do corpo dos discípulos de Jesus, mesmo do corpo dos discípulos dentro de casa, pode ser o Deus e pode ser o diabo que está falando contigo. Volta lá naquele exemplo de Pedro, em que em Mateus capítulo 16, no primeiro momento, Deus vira para Pedro e fala: foi o Deus que te falou, Pedro, quem eu sou, Cristo, Filho do Deus vivo. E poucos versículos depois, Jesus volta para Pedro e fala assim: afasta-te de mim, Satanás, porque não é isso que eu vim fazer aqui. Dentro do corpo de Cristo, a mesma pessoa pode ser usada por Deus e pode ser usada pelo diabo. Eu preciso estar cada vez mais próximo de Deus para que eu possa entender que a argamassa que eu estou usando é sólida na minha casa, é o amor sacrificial, o amor disposto a se colocar na direção do outro. Voltando à primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 19, João vai dizer, a primeira carta de João, capítulo 5, agora no final da carta, versículo 19, João diz assim: sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob controle do maligno. Existe um sistema no mundo, existe uma forma de se tratar no mundo, e quando fala mundo não está se falando de planeta, é de cultura, é de sociedade, de meio externo ao reino, que habitualmente nos conduz a estarmos mais individualistas e separados do que unidos e reconciliados. Nós precisamos encontrar no reino essa chave que vira isso. Isso é claro também, muito claro nas palavras do apóstolo Paulo, por exemplo, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 e 2, quando ele diz a respeito de quem éramos e quem nós somos agora. Paulo diz assim: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência, ou seja, dentro do sistema do mundo, e nos quais costumavam a viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível, ou seja, o diabo, como João citou, que domina esse maligno. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Então, que reino você está vivendo? A história da nossa vida é uma história de obedecer a um rei. Esse rei é Deus, é Jesus, ou qualquer outro sistema que esteja imperando nas nossas... Lembra da mensagem passada? Eu tenho que mudar de mente, eu tenho que mudar de pensamento e eu tenho que mudar de atitude. E quem pauta isso na nossa vida é o reino que está vivendo. O reinado define as nossas ações. Versículo 15 agora, e já estou aqui a um versículo antes daquele que a gente lê essa noite. João diz assim: quem odeia seu irmão já é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Pesado isso, né? Nós podemos matar uma outra pessoa só com palavras. Nós podemos matar uma outra pessoa só com olhares atravessados. Nós não precisamos de um revólver para matar pessoas. E nós precisamos, nesse momento, nos perguntarmos, com muita sinceridade e franqueza em nossos corações, com que nós estamos colando nossos relacionamentos. No capítulo fruto da reflexão dessa noite, no versículo fruto da reflexão dessa noite, João diz assim: sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a vida por nós. Sabemos o que é o amor, porque sabemos o que é ser perdoado. Sabemos o que é o amor, porque sabemos o que é misericórdia, quando eu não mereço e Deus mesmo assim escolheu me amar. Sabemos o que é o amor, porque sabemos o que é graça, bondade imerecida. Eu não mereço
e mesmo assim Deus me considera com bondade. Sabemos o que é o amor e por isso também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Dentro de uma casa, nós precisamos dar a vida por as pessoas que ali estão. Quando isso é mútuo, a casa funciona. Quando isso não é mútuo, a casa não funciona e nós temos uma relação familiar totalmente disfuncional. Se vocês me permitirem, a partir de agora, eu quero trazer alguns exemplos mais práticos que eu entendo que são exemplos que alinham a visão do reino com algumas questões práticas, porque eu gosto muito desse livro, é um livro antigo, e hoje, a partir de agora, eu vou entrar na série Recordar é Viver, tá bom? A partir de agora, Recordar é Viver. Eu recomendo esse livro para todo mundo. Esse livro saiu das estantes religiosas, eclesiásticas, e hoje está nos consultórios, e hoje estão até nas escolas de coach. Se você não leu, leia. É um livro tão bom, que começou com capas grossas, robustas, e hoje tem brochura para ser acessível a R$15, se não tiver menos, em algumas livrarias. As 5 linguagens do amor. Às vezes o que atrapalha o amor, entendendo o que é o amor, aquilo que nos cola, faz-se necessário também entendermos que pessoas entendem o amor de forma diferente. E é isso que Gary Chapman fala nesse livro. Ele define o amor, ele sistematiza o amor em 5 linguagens. E vale a pena uma lembrança aqui. Lá em casa é o Cláudio da Cláudia e a Cláudia do Cláudio. Isso aqui para todo mundo é mistério. O Cláudio tem uma linguagem em que ele se sente amado. A Cláudia tem outra. E se eu quiser conversar com a Cláudia da forma que eu me sinto amado, vai ser alguém que fala japonês conversando com alguém que fala português. Porque ela não vai se sentir amado pela forma que eu me sinto amado. Então eu tenho que entender como ela recebe amor, esse amor que junta, para eu agir dentro da linguagem dela. Isso é totalmente outrocentrado e não é autocentrado. E o Gary Chapman, ele pega essa ideia, entenda como o outro se sente amado, como a outra se sente amada, e aplica isso em uma dessas 5 linguagens. E rapidamente passarei por elas. A primeira linguagem do amor que algumas pessoas têm, e eu tenho, já estou dando a dica aí, o spoiler alert, é palavras de afirmação. Quando alguém que se sente amado com palavras de afirmação não fizer aquilo que você pede, aprenda a se comunicar com essa pessoa primeiro elogiando o que ela fez, antes de reclamar a respeito daquilo que ela não fez. Em resumo, é isso. Substitua a crítica pelo não feito, pelo elogio daquilo que foi feito. E mesmo que ela não faça aquilo, você não tenha pedido nada, continue elogiando, porque essa pessoa continuará se sentindo amada. Trago aqui alguns exemplos. Nossa, o almoço ficou ótimo, você está linda, está bem vestida. Isso não tira pedaço de ninguém. Isso exige da gente acuidade visual. Eu preciso perceber a pessoa, eu preciso olhar a pessoa, eu preciso observar a pessoa, eu não preciso só, ela não pode mais fazer parte da mobília da casa. Essa é a primeira linguagem do amor de Gary Chapman. A segunda se chama tempo de qualidade. Tempo de qualidade é porque algumas pessoas se sentem amadas quando você dedica atenção a elas. Não adianta estar com elas e com o celular também. Você tem que estar só com elas, de preferência olhando nos olhos delas, ouvindo o que ela tem a dizer, mais ouvindo do que falando. E segue aqui a dica que o Túlio trouxe ontem. Eu assisti a palestra, não li o livro, desse casal Dave e Ian Wilson, agora dá para ler, ele está melhor que aqui. Tenha tempos na sua agenda especificamente para o outro, tendo filhos ou não tendo filhos em casa. O Dave e a Ian Wilson, no livro Casamento Vertical, recomendo também. O livro é a palestra, repito, eu assisti a palestra e não li o livro. Ele diz, tenha tempo diário, tenha um tempo do seu dia para você conversar com as pessoas, tenha um tempo do seu dia para você orar com seu cônjuge, com seus filhos, tenha um tempo do seu dia para estar espiritualmente conectada às pessoas que estão dentro da sua casa. Eles vão dizer que nós devemos ter também tempo semanal, tira um tempo da semana. Ontem foi muito engraçado, gente, agora eu vou entregar todos os casais que estavam aqui ontem. Parecia a noite do Violet Night. Veio palestra de casais, todo mundo arrumado. Eu estava aqui, eu não ia pregar, era o Túlio. Eu, na minha cabeça maligna,
E eu confesso que na minha cabeça maligna, eu olhei para aqueles casais todos arrumados aqui à noite, eu falei, esse pessoal está com a ideia errada essa noite. Esse negócio não vai ficar só na palestra, não. Mas eu tenho que contar o meu pecado também. Acabou o encontro aqui, eu falei, amor, vamos sair. E fomos lá, comemos alguma coisa, demos risada, falamos da vida, compartilhamos. A senhora nem viu a gente entrar em casa, viu, dona Zenaide? Ainda bem que não viu, viu? Ainda bem que não viu. Mas foi isso. Tenha tempos semanais para sair. Tem filho pequeno, às vezes é difícil, mas tenha. Deixa com a mãe, com a avó, não sei. Dá um jeito de ter pelo menos algumas horas com a outra pessoa. E o Dave e a Anne também recomendam tempo anual, férias. Mas, Cláudio, férias lá em casa é só férias escolares. Não faz mal, deixa um final de semana, tenha tempo. Porque pessoas que se sentem amadas com tempo de qualidade, elas não precisam tanto do seu tempo, elas precisam da sua atenção no tempo que você tem que dar para elas. A terceira linguagem do amor que Gary Chapman traz é atos de serviço. Atos de serviço, tem gente que se sente amada com outra pessoa fazendo algum tipo de serviço. Então é muito legal quando você está perto de uma pessoa que corresponde a atos de serviço e você pergunta o que eu posso fazer para ajudar, como eu posso deixar seu dia mais leve, ou o que está faltando para você, como eu posso ajudar. Lembre-se, cada pessoa, vocês já se acharam aí, né? Alguns já se acharam no meio do caminho, né? Já se acharam. Mas lembra, nós estamos falando de o amor ser a essência. Eu vou dar cola para você já já. A risadinha vai resolver já já. É a essência que junta esse amor voltado para o outro, e eu preciso entender como o outro ama para que eu possa fazer isso de forma apropriada. O título está errado, mas a ilustração está correta. A quarta e penúltima linguagem do amor, segundo Gary Chapman, é presente. Presente. Foquem na imagem, esqueça o título. No lapso entre a Ritalina e o TDAH, eu esqueci de trocar o título, mas não se liguem. Tá? Foquem nele. O que acontece? Tem gente que se sente amado ganhando presente. E não se trata de valor financeiro, ou melhor, preço do presente, mas se trata de valor. Passou na rua, peguei uma flor e diz assim, lembrei de você quando vi essa flor. É o suficiente para uma pessoa já se sentir amada. Passei ali, vi um bottom, vi um imã de geladeira. É claro, seja inteligente com o presente para não se passar por um desagrado, mas não é questão de preço, é valor. O que tem valor é o gesto. E quando você é casado, quando alguém na sua casa gosta de presente, crie o hábito de presentear. Vi uma balinha lá do pessoal vendendo no semáforo e tinha gosto de morango. Eu sei que você ama morango, eu comprei uma balinha para você. É assim mesmo. Assim a gente vai juntando, colando o relacionamento exatamente com a linguagem correta para o outro. E aqui eu termino a minha fala com a última linguagem, segundo Gary Chapman, entendendo que esse amor é o amor de Cristo através de nós, que é toque físico. E não se trata somente de sexo, mas trata de afeto pelo contato. Afeto, cuidado. Tem gente que se sente amada com toque, com o sentir da pele. Costuma-se dizer que é sinestésico. Então, quando acontecem coisas desagradáveis no relacionamento e você deixa de ter contato físico, você pode estar distanciando muito mais a pessoa com que você espera estar junto. Se você não identificou a sua linguagem e quiser identificar, está aí a cola, só apontar para o QR Code e tem todo o teste aí, sai na hora, na internet. É bem legal esse site. Aliás, a psicóloga que fez traduziu o livro e também colocou lá. Se você não tiver como pegar com o QR Code, depois me cobra no WhatsApp que eu te passo, tá bom? E como eu falei, vou terminando aqui, e falei que vale a pena ver de novo. Se você quiser ver na prática isso acontecendo, através de um filme muito antigo, que ainda tem no Netflix e também no YouTube, vale a pena voltar naquele filme, A Prova de Fogo, onde o marido estava para se divorciar da esposa, e foi proposto que ele ficasse 40 dias agindo em amor na direção da esposa. Meramente ilustrativo, não quer dizer que em 40 dias você vai resolver seu problema. Às vezes dura meses, às vezes dura ano, mas o foco do filme é continue agindo em amor, porque quando você age em amor, lembrando que o amor é um verbo, você muda sentimentos e você muda ambiente também. A Prova de Fogo é um bom filme para recordar. Existe um outro muito bom também,
na temática muito similar, mas mais voltado para a oração, chamado Quarto de Guerra. Assim, há exemplos bons, há pessoas maduras aqui na nossa igreja, especialistas em cuidar do outro, pessoas que já estiveram muito tempo no relacionamento, que não são perfeitas, não são casadas com pessoas perfeitas, mas podem nos ajudar. Por fim, sintetizando tudo isso em algumas afirmações, cuide dos alicerces de sua família. Primeira mensagem foi essa. Revista-se de perdão antes de conversar e de dialogar. Cuidado com as soluções dos sistemas das demais narrativas. Cuidado com as opções fáceis que propõem muito mais separação do que restauração e união. Revista-se do amor restaurador de Jesus. Lembre-se do que Jesus fez por você. Lembre-se disso. Essa é a base. Esse é o alicerce. Compreenda a linguagem do amor do outro e invista em amor na direção do outro. E o nosso desejo é que isso sempre aconteça de forma mútua. Os dois fazendo um pelo outro, para que vocês tenham uma casa, um lar, uma família muito bem integrada antes que a casa caia.